Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vocês estão bem? Todo mundo bem? Bonito tá todo mundo, né? Todo mundo arrumadinho, bonito. Tomou um banho, tá cheiroso. Você também que nos assiste aí, é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nessa série de mensagens, né, quebrados pelo pecado aí, todos nós em alguma medida já fomos quebrados pelo pecado. E também, em alguma medida, nós já fomos abraçados pela graça de Deus. Se você está aqui, não tenha dúvida, você já foi abraçado pela graça de Deus. O que nós precisamos é dar alguns passos em relação a isso. Porque que a graça de Deus já te alcançou, não resta dúvida. Tem alguém aqui que tem dúvida que a graça de Deus já alcançou? Porque se você tiver, eu quero te falar nessa noite, não precisa ter dúvida. A graça de Deus já te alcançou. Só que eu quero que você curve a sua cabeça e eu quero que você concentre mesmo, porque eu quero fazer mais uma oração. Deus, não é sobre nós, não é sobre a música que foi cantada aqui, não é sobre a pessoa que vai pregar aqui. É sobre vidas, Pai. Existem casais que entraram aqui, marido, esposas, brigados. Existem filhos que brigaram com seus pais. Existem pais que brigaram com seus filhos. Deus, não é sobre o que nós fazemos aqui, mas é sobre pessoas que entraram aqui, Deus. Tem pessoas que entraram aqui, Deus, que estão aqui, que acreditam que aqui é o único lugar que ele vai poder ouvir a palavra do Senhor, Deus. Então o que eu peço ao Senhor, e faço isso em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus, é que a tua palavra seja pregada, Deus, porque a tua palavra é a única coisa nesse lugar que tem o poder de transformar as vidas. Deus, eu tenho plena consciência e convicção que o Serginho não tem nada para acrescentar na vida de ninguém que entrou aqui. Absolutamente nada. Mas eu acredito que a tua palavra tem o poder de restaurar, de transformar e de salvar a vida de pessoas aqui, Deus. A única coisa, Deus, que eu te peço nessa noite, Deus, é que a tua palavra seja pregada, Deus. Que o teu Espírito encontre aqui um lugar que ele possa chamar de casa, Deus. Oh Deus, prepara estes corações que às vezes entraram aqui angustiados, atribulados. Oh Deus, só o Senhor sabe como os teus filhos e as tuas filhas entraram aqui nessa casa, esperando uma última resposta do Senhor, Deus. E o que eu peço ao Senhor, Deus, é que essa resposta venha do Senhor, Deus. Que essa resposta não venha de mim. E o que eu peço ao Senhor é que as minhas limitações não impeçam a tua palavra de ser pregada aqui nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos refletir hoje, talvez, sobre um dos textos mais conhecidos na Bíblia Sagrada, que é a parábola dos dois filhos. A parábola dos dois filhos perdidos. Não sei como você habitualmente acostumou a ouvir ela, mas a gente precisa, até a gente chegar no versículo 11, nós precisamos perceber duas perguntas que Jesus faz para as pessoas até chegar na parábola dos dois filhos. A primeira pergunta está em Lucas, a primeira resposta, na verdade, que Jesus dá, né?
Está em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 7. Ele vai dizer assim: eu lhes digo da mesma forma, que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Prestem atenção no que eu estou dizendo aqui. Jesus está falando, existe alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não se arrependem, que acham que não precisam de arrependimento. Ou seja, ele está falando para aqueles que acham que não precisam se arrepender. O texto, a comunicação do texto, se você ler o versículo, a partir do versículo 1, você vai ver que ele está falando, todos os publicanos e pecadores estavam reunindo para ouvi-lo. Então, Jesus tem pecador e publicano para ouvir. Jesus está falando assim, ei, júbilo, pecador que se arrepende. Problema, justo que não se arrepende. Estamos na mesma página? Entendido? Jesus, ele vai literalmente repetir essa mesma resposta, né? A primeira é a parábola da ovelha perdida, ele responde isso. Depois da moeda perdida. E aí no versículo 10, ele fala basicamente a mesma coisa. Capítulo 15, versículo 10, ele diz assim: eu lhes digo da mesma forma, que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmãos, a parábola dos dois filhos, erroneamente chamada de parábola do filho pródigo, é sobre o filho que não se arrepende. O filho que se arrependeu não tem problema nenhum, está resolvido o rolê dele. Colocou o anel no dedo, voltou para a casa do pai, vestiu a roupa, falou, pai, eu sou escravo, eu não podia estar aqui, eu não mereço. Ele conhece a si mesmo, ele sabe quem é, ele é sincero, ele fala, Deus, eu errei contra você, pai, eu sei o que eu fiz contra o Senhor. Ele volta, está tudo certo com ele no final da parábola. Preste atenção nisso. Tem um filho ali que é um problema. Pródigo, irmãos, é um adjetivo. Se você dividir ele, né, o pródigo é um adjetivo. O que o adjetivo faz? Ele dá característica. O pródigo significa aquele que dá mais do que o necessário, aquele que é generoso, aquele que é liberal. É isso que esse adjetivo significa. Quem dá mais do que o necessário? Quem é generoso nessa parábola? Para além da... Você fala assim, poxa, peraí, o pai, ele deu para o filho que ficou o tempo todo. O pai, ele deu para o filho que foi. O pai, ele deu quando o filho voltou. Quem é generoso ali? É o pai. Então, para a gente começar essa conversa, a gente precisa ter isso claro, porque às vezes nós lemos a nossa Bíblia aqui, né, com esses versículos, capítulos separados, mas nós já sabemos que a Bíblia ela não foi concebida assim. Então nós não podemos ler ela de forma fragmentada. Então com essa introdução, agora eu quero que você leia comigo a partir do versículo 11. Diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. Essa é uma parábola que Jesus está falando sobre 2 filhos. Um homem tinha 2 filhos. Inclusive, se você tiver uma NVI aí, ou a NAA, você nem vê mais essa tradução, que nem é uma tradução, é uma transliteração de filho pródigo. Você não vai ver isso. Você não vai ver isso na Bíblia. É bem provável que se você tiver uma NVI nova ou uma NAA nova, você não vai ver esse tipo de... esse título mais. Então é sobre 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles.
Não muito depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos seus cidadãos daquela região, que o mandou para um campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados da casa do meu pai. Está vendo? A parábola está sendo muito clara, irmãos. O filho cai em si. Irmãos, não há ninguém que mereça a graça de Deus que a gente está falando aqui. Ninguém que mereça. Se você é filho que já foi, filho que voltou, você é filho que ficou, não há ninguém que mereça. O importante é que, sendo cada um filho que já foi ou filho que está aqui presente, o que você precisa é cair em si. O problema dessa parábola é que só um filho cai em si. Por que nós não falamos isso? Porque essa parábola está falando sobre a gente. Nós somos o filho que ficou em casa. Nós somos o filho que come da mesa do pai. Nós somos o religioso que cuida das coisas do pai. Aí a gente vai falar mal de nós mesmos? De maneira nenhuma, né? É óbvio que não, né? Mas vamos seguir o texto. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E ele disse: pai, pequei contra ti e contra o céu. Aí, tá vendo como que ele é? Tá vendo como é que ele já chega diante do pai do jeito que tem que ser. Qual foi a última vez que você chegou diante de Deus? Nós somos cristãos, crentes, pastores, pastoras, líderes. Pai, pequei contra o Senhor. Eu não sou digno nem de abrir essa Bíblia aqui. Quanto mais de pregar essa Bíblia? Tá maluco? Como é que Deus escolhe usar um negócio desse aqui? Olha isso aqui. Feio, estranho, não serve para nada. Pai, eu não sou digno nem disso. Pequei contra ti e contra o céu. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu, cheio de compaixão. Correu para o seu filho e abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. É aqui, irmãos. Isso precisa ficar muito claro. Ele não usa máscara. Ele não está pedindo: mas é meu pai, então vou voltar para a casa do meu pai. E é a casa do meu pai, eu vou sentar na janela, porque é a casa do meu pai. É eu que mando na casa do meu pai, Marcos. Eu sento na janela. Eu faço o que eu quiser, inclusive com o meu pai. E quando eu volto, ele é obrigado a me aceitar do jeito que eu estou. Tem filho mais velho que já saiu de casa e quando volta, ainda volta filho mais velho. Porque ele acha que é digno. Não é esse o caso. Ele é sincero, ele se arrepende, ele se coloca diante de Deus. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e nos alegrar. Quem é pródigo aqui, irmãos? Quem dá generosamente? Quem é liberal aqui? Deus. O próprio pai. O pai não está vendo o tamanho do pé do filho, o pai não está vendo o problema que o filho causou, o pai não está vendo nada. O pai só ama. O pai só ama. Enquanto isso, versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando aproximou-se da casa, ouviu uma música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai mandou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho, o que ele fez? Encheu-se de... A máscara começando a cair. Filho mais velho
enche de ira. O que o pai está fazendo para aquela pessoa ali que ela agrediu tanto e fez tanto contra o pai? Ele é cheio de si, ele é ensimesmado, ele é o bom, quem tem que fazer é ele. Ele encheu-se de ira, uma forma mais sutil de perdição, uma forma sutil de perdição, e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao pai: olha, todos estes anos tenho trabalhado como escravo. Está vendo como que ele já fala dele mesmo? Ele já olha para si e fala assim: ei, olha o tanto de serviço que eu fiz para o senhor, olha como eu sou bom, olha o que eu tenho feito para você. Ele tem moral, ele trabalha, ele serve bem, tudo que ele faz bem feito, ele é minucioso, ele é detalhista, ele está no controle das coisas, ele consegue controlar as coisas. Tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Ele é moralmente irrepreensível. Pai, olha como que eu sou bom para o senhor. Mas nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Filho mais velho, ele sempre acha que Deus está devendo ele. Sempre acha. Quero te dar uma notícia aqui hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus não te deve nada, meu irmão. Tudo que você tem e você recebeu de Deus foi pela graça. Deus não te deve absolutamente nada. Absolutamente nada. Deus, ele é galardoador. Deus é abençoador. Deus, ele cuida dos filhos. Óbvio, claro, né? Eu brinco que eu sou Mr. Óbvio. Tem que falar as obviedades, né? Mas não é porque ele te deve, não. É porque ele é generoso. É absolutamente o contrário. Ele ainda dá para quem não merece. Inclusive nós fazemos parte desse time que não merece. Mas quando volta para casa, esse teu filho, né? Quem que é esse teu filho, né? A incapacidade de ver o irmão como irmão. É a mulher que tu me deste, né? Irmãos mais velhos, eles fundamentam a sua autoimagem, né? Eu sou bom, eu faço tudo bom, eu cuido das suas coisas. Mas este teu filho, olha como. Olha o que ele já fez. Autoimagem, eles são adoradores de si mesmos. Eles gostam da imagem que produz, da imagem que as pessoas veem. Eles gostam, entende? Eles gravam vídeos para eles mesmos verem. Entendeu? Internet hoje é maluquice, né? Eles gravam vídeo para eles mesmos verem os vídeos e verem quantas curtidas deu e quantas pessoas viram no stories. Ele olha para ele mesmo, é a autoimagem dele. Irmãos, este teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Um homem tinha 2 filhos e os 2 estão absolutamente perdidos. Os 2 filhos estão perdidos na parábola. Os 2 filhos estão perdidos. O primeiro, o mais velho, ele era um exemplo de moralidade, de respeito. Ele era um exemplo de cuidado. O mais novo, ele era o contrário. Ele era um exemplo de coisa ruim. Ele era um exemplo de fazer coisa errada. Então nós temos 2 filhos que estão na casa do pai. E os 2 filhos estão perdidos. Mas os 2 filhos estão perdidos por problemas diferentes. Por quê? Porque aparentemente eles são diferentes, mas no fundo os 2 querem a mesma coisa: usar o pai para benefício próprio.
Usar o Pai para satisfazer os seus desejos. Usar o Pai para que o Pai conceda a eles o que o coração deles quer. Não é sobre o Pai, não é sobre Deus, é sobre eles. Irmãos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, deixa eu te falar uma coisa. Eu posso sentar aqui, eu estou vendo o pastor Ezequiel aqui na minha frente, e eu falei com ele que na terça da vitória, que eu vi ele pregar aqui, meu coração se encheu de alegria, porque eu estava com saudade de ouvir uma pessoa falando com o coração. E ele deu aqui uma palavra abençoadíssima. Joga lá, pastor Ezequiel, o texto da vitória, você vai ver. Foi uma bênção. Pastor Ezequiel pregou a Bíblia lindamente. Também contou um pedacinho do testemunho dele. Irmãos, eu posso sentar aqui e contar a minha história. Eu posso contar um tanto de história aqui. Já fui sequestrado, enfim, eu posso contar um tanto de história aqui para falar para vocês. E essas histórias, elas podem edificar as nossas vidas. As histórias que contamos uns para os outros, elas edificam a vida. Eu posso chegar para o Zu ali e falar: Zu, me aconteceu isso, isso e isso. E o Zu vai falar assim: Serginho, aconteceu isso e isso. E as nossas vidas vão ser edificadas. E isso é uma bênção, irmãos. Eu fui muito abençoado pela vida do pastor Ezequiel. Mas história que muda a vida das pessoas é a história de Jesus de Nazaré. Não é as nossas histórias. As nossas histórias, elas servem para a edificação da igreja. O que muda a vida das pessoas é antes e depois de Cristo. Não é antes e depois da nossa história. Não é antes e depois do meu testemunho. Não é antes e depois da minha história de vida. Existem pessoas que antes e depois de Jesus. Não antes e depois do encontro com o Serginho. O problema desses dois filhos é que eles estão olhando só para a história deles. A história deles é a coisa mais importante. O irmão mais velho espera que a bondade, que o apreço, que a moralidade dele renda a ele frutos, renda a ele privilégios na casa do pai. Afinal de contas, ele é meu pai. O que mais do que ter privilégios na casa do meu próprio pai? Qual que é o problema de ter privilégios na casa do meu próprio pai? É porque nunca foi uma conversa sobre o pai. Nunca foi uma conversa sobre Deus. É uma conversa sobre ele mesmo e aquilo que ele quer fazer da vida dele. Não existe relação com o Pai, não existe relação com Deus, não existe conhecimento de Deus, não existe, literalmente, irmãos, relação. É uma relação completamente utilitarista. Eu uso o Pai para satisfazer a minha vontade, os meus desejos. Quando isso não acontece, o que que surge? A ira. O texto é muito interessante, que o texto, quando entra no filho mais velho, a primeira coisa que o texto fala é o quê? Que ele se ira. Porque ele acha que ele é tão privilegiado de estar ali, que o pai não pode ser bondoso para com outros. O pai não pode ser galardoador para com outros. O pai não pode abençoar outros. Por quê? Porque quem merece é ele. É ele que usa do pai. O irmão mais velho, irmãos mais velhos, sempre sentirão que as pessoas devem a ele, pois ele tem feito muito e recebido pouco em troca. Oh, irmãos, somos somos todos irmãos mais velhos. Pelo menos a menina ali riu, né? Gostou. Hashtag, né? Somos todos irmãos mais velhos. Estamos cheios de nós mesmos, achando que fazemos muito para Deus. Achamos que fazemos muito para isso. Achamos que fazemos muito para aquilo. E que nós merecemos algo. Nós merecemos algo em troca.
Filhos mais velhos sempre dirão: depois de tudo que eu fiz por você, pai, depois de tudo que eu fiz por você, Marcos, você ainda vai fazer isso comigo? Vou anotar aqui, frase de filhos mais velhos: depois de tudo, você me traiu, Zu. Depois de tudo que eu fiz, sempre foi sobre ele, nunca foi sobre o que está sendo feito, nunca foi sobre o reino de Deus, nunca foi sobre o Pai, nunca foi sobre isso, sempre foi sobre ele. Depois de tudo que eu fiz por você, você vai fazer isso comigo? Depois de tudo que eu fiz pela igreja, depois de tudo que eu fiz por você, Dodô, você não vai honrar minha vida, não? Depois de tudo que eu fiz por você, Lucas, Reuel, você está me devendo, hein, Reuel? Você tem que honrar minha vida, Thiago. Olha, hein? Ambos usando o Pai para os seus próprios interesses. Ambos usam o Pai para satisfazer aquilo que está no coração deles, para fins egoístas, ao invés de amá-lo, ao invés de desfrutar da companhia do seu Pai. Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré: se você não aprender a desfrutar da companhia das pessoas que estão na sua casa, pessoas, que pessoas? Qualquer pessoa. Eu fico brincando, tô vendo o Thiago aqui, eu acabei lembrando, né? Esses dias eu fui na casa da minha tia Júlia. Tia Júlia, nem vou falar de tia Júlia para vocês, mas tia Júlia é uma mulher incrível. Uma mulher que perdeu o filho com 30 anos. Imagina o que é uma mãe que perde um filho com 30 anos. Não consigo nem imaginar. Sempre que vou na casa dela, tia Júlia, ela gosta de fazer comida. A linguagem do amor dela é fazer comida gostosa. E ela faz comida gostosa. Só que eu fui lá, assim, fui resolver o negócio do carro, acabei que eu falei: tia, tô aqui, vou passar aí. Aí passei lá na casa da tia Júlia. Irmãos, tia Júlia fez arroz, feijão, fritou uma linguicinha pra mim, fez uma saladinha, fez um negócio. Irmãos, passar a tarde com a tia Júlia foi a coisa mais simples e mais profunda que eu fiz nos últimos tempos. Porque o meu sentimento era de desfrutar da companhia da minha tia e dela desfrutar da companhia de um sobrinho. Os filhos mais velhos e mais novos, eles não desfrutam da companhia do pai. Eles utilizam a companhia do pai para benefício próprio. Eles utilizam o pai, instrumentalizam o pai para fim de si mesmos, para os seus desejos egocêntricos. Temos 2 filhos perdidos, que ao invés de desfrutar da companhia dele, ao invés de servi-lo para o seu próprio bem. E aí tem uma mensagem surpreendente. Qual que é a mensagem surpreendente que essa parábola traz para a gente? Obediência zelosa à lei também pode servir de rebeldia para com Deus. Porque eu sirvo tanto você, Zu, porque eu faço tudo por você, porque eu literalmente, aqui na sua casa eu fiquei como um escravo te servindo, para que eu fosse beneficiado por isso. Obediência zelosa pela lei, essa é a mensagem surpreendente dessa palavra, dessa parábola. Porque mesmo uma obediência zelosa, ela pode estar contaminada, porque nunca foi sobre o reino de Deus, nunca foi sobre o Pai, nunca foi sobre relação com o Pai, sempre foi sobre aquilo que o Pai poderia lhe dar. Nunca foi sobre servir a Deus, nunca foi sobre o reino de Deus. A perdição, ela começa a cair, literalmente, no versículo 28. No versículo 28, a máscara do filho mais velho, ela é uma máscara hostil.
ela é uma máscara miserável, né? Ele enche de ira. Irmãos, você sabe quando a máscara de uma pessoa cai? Quando ela está irada. Quando a gente está discutindo algo normal, o que eu estou falando com o Marquinhos? Marquinhos, estou falando disso, estou falando daquilo. Você quer saber quem é a pessoa de verdade? É no meio da treta. Eu tive um problema com o Marquinhos. Eu tive um problema com ele. E aí no meio desse problema, como que a gente vai reagir no meio desse problema? No meio desse problema, qual que é a máscara que vai cair? No meio desse conflito. Porque máscara não cai quando tudo está bem. É impossível ter uma discussão com a pastora Roseli. Impossível. Uma pessoa amável, uma pessoa carinhosa, entende? Então não tem como. Porque eu gosto dela, ela gosta de mim, eu gosto dela, ela gosta de mim. Não tem problema nenhum. Agora, se a gente tiver um problema, aí é onde que a máscara vai cair. Por quê? É quando o filho chega que ele se enche de ira. É quando o filho mais novo chega, é que ele fala assim: opa, peraí, estava tudo bem, mas agora, como que o senhor está deixando acontecer isso? Sinal, encheu-se de ira. Todas as palavras que ele diz são cheias de ressentimentos. Irmãos, filho mais velho é ressentido. Filho mais velho é ressentido. Ele sempre olha para as pessoas como se as pessoas estivessem devendo ele. Gente, às vezes as pessoas nem lembram que ele existe. E ele está olhando para as pessoas tipo assim: nossa, aquele ali. Eu nem lembro. O Zu nem lembra que eu existo. Eu estou lembrando do Zu, que o Zu em 2016 ele deu uma nota errada no baixo. O Zu nem lembra que eu existo. Filho mais velho guarda coisa, guarda história, guarda coisa no coração, é ressentido. Quando não acontecem as coisas da maneira desejada, a ira e a amargura são evidenciadas. O irmão mais velho acha que Deus está em dívida com ele. Irmãos mais velhos sempre vão olhar a relação para com Deus com créditos e débitos. Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa aqui, se você não entendeu. Algo inclusive que o Mateus Paixão falou semana passada, sobre a graça, a redenção e a justificação. Deus não trabalha com créditos e débitos. Deus trabalha com generosidade, amor, compaixão. Se você olha para Deus ainda como um sistema de cartão de crédito, entre créditos e débitos, irmãos, duas casinhas para trás. Porque se eu não fizer isso aqui não vai dar certo. Porque se eu não fizer o culto não vai. Irmãos, não é possível que a gente está nisso até hoje. Não é possível que a gente ainda acha que Deus precisa da gente para fazer alguma coisa. Não é possível que a gente... Irmãos, minha filha Angel está ali. Uma criança até 4 anos, ela pode pensar isso. Não tem ninguém de 4 anos aqui não, a não ser os meninos que estão lá em cima. Você já passou dessa fase já, irmãos. 2. Como ele considera que está vivendo. Olha o versículo 29. Olha, todos esses anos trabalhando como escravo ao teu serviço. Ele está vivendo de acordo com os padrões. Ele faz tudo certo. Ele obedece todas as regras. Ele obedece tudo que o pai manda. Ele tem um cabresto certinho. Mas o cabresto que ele aceita colocar em cima dele é porque ele quer aquilo que o pai pode dar a ele. Ele não tem relação com o pai. Quando você aceita e se vê como escravo das pessoas, sabe por que você aceita isso? Porque você deseja o que ela quer, o que ela tem, ou o que ela pode te dar. É só por causa disso. É porque você só quer ter o reconhecimento ou sentar nesse lugar que ela senta.
Porque você não se deixaria ser feito de escravo. Filho mais velho. Filho mais velho. Irmãos, com o pai é relação. Eu sei que tem muitas pessoas que podem ter entrado aqui, que não podem ter tido boas relações com o pai terreno, que é a primeira figura que a gente vê de Deus mesmo. E infelizmente, se você se via como um escravo do seu pai terreno, talvez você pode até olhar para Deus e achar que Ele quer de você um escravo. Oh, irmãos, Deus não quer isso de você não. Sabe o que eu acho que falta hoje? Se eu virar assim, agora não, porque a Angel está dormindo, e falar assim: Angel, eu não preciso virar e falar assim: Angel, é o papai Serginho que está te chamando. Eu não preciso fazer isso. É só de eu falar Angel, ela sabe, ela reconhece a voz. Sabe qual que é a angústia do coração do ser humano hoje? É porque ele não reconhece a voz do pai dele que está no céu. E ele se deixa ser escravizado por homens que estão na terra. Se você não reconhece a voz do seu pai que está no céu, deixa eu te falar uma coisa: qualquer um vai te fazer de escravo. E você vai querer ser escravo para sentar nesse lugar que esse que te fez de escravo vai poder te dar. Não é sobre o reino. Não é sobre relação, é sobre poder. Ele considerava que estava vivendo de acordo com os padrões morais. Ele fica furioso com Deus. Ele não merece passar por isso. Olha a frase do filho mais velho. Mais uma frase do filho mais velho: eu não mereço passar por isso. Eu falei várias frases de filho mais velho aqui, né? Então você se enfurece consigo mesmo e se enche de autodepreciação interior. O filho mais velho, quando ele vê que ele não é reconhecido, o que ele começa a fazer? Tá vendo? Eu estou sendo tratado como escravo. Ele começa a se depreciar a si mesmo. Por quê? Porque a história sempre foi sobre ele. Ele começa a olhar para ele: porque ninguém faz nada para mim. Também, esse aqui está me perseguindo, esse aqui eu também perseguindo. Todo mundo persegue você, ninguém nem lembra que você existe. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, que os pregadores, já vi muita gente falando isso na internet, e está muito errado. Você não é o centro de Deus, tá? Você não é o centro. Você não é... O ser humano ele se vê como se ele fosse o centro. Você não é o centro de Deus, irmão. O mundo não gira em torno de você. E o terceiro e último para a gente acabar é a incapacidade dos irmãos mais velhos de lidar com o sofrimento. Ele está vendo um irmão dele que sofreu. Ele está vendo o irmão dele que errou. Ele está vendo o irmão dele, ele não tem a capacidade de lidar com o sofrimento. Irmãos mais velhos são indiferentes à dor alheia. Irmãos mais velhos, eles precisam olhar para as outras pessoas e adjetivá-las. O Tiago é isso, o pastor Ezequiel é aquilo. Por quê? Porque ele não se relaciona com pessoas. Ele se relaciona com o quê? Com o adjetivo. Entende? Eu não me relaciono com o Gabriel, eu me relaciono com o doutor Gabriel. Entende? Ele precisa adjetivar pessoas porque ele não se relaciona com as pessoas. Então ele tem que colocar um estereótipo. Qual que é o estereótipo? Porque aquele cara é isso, porque aquele cara é aquilo, porque aquele cara é aquilo outro. Ô irmãos, nem pessoas que a gente conhece há 20, 30 anos a gente sabe quem é de fato. Só que isso é um quê? Isso é uma arma para que eu mantenha ela longe, não se relacione com ela e eu fale dela o que eu quiser. Você quer conhecer alguém, senta na mesa com ela. Filhos mais velhos não sabem lidar com o sofrimento. Eles não conseguem perceber que a moral deles
é completamente baseada em resultados. Filhos mais velhos são resultadistas. Resultadistas. Eles precisam provar para as pessoas que eles são bons. E como que eles provam para as pessoas que eles são bons? Eu cuidei de tudo. Olha o tamanho. Olha, eu peguei esse gado aqui. Tinha 30 cabeças de gado. Olha como que eu prosperei essas 30 cabeças de gado. Agora tem 100 cabeças de gado. Ô, irmão. Resultadistas. Você não é gado, você é ovelha. Você precisa ser cuidado. Você precisa ser amado. Irmãos, eu vou repetir uma coisa muito séria aqui. Existem pessoas que entraram aqui brigadas com os pais, brigadas com as mães, marido que não está olhando para a cara da esposa, marido que saiu de casa brigado com a esposa que saiu. Nós estamos falando de coisa séria, irmãos. A vida humana é terreno sagrado. Quando a gente entra na vida de uma pessoa, você tira as sandálias dos pés para entrar na vida das pessoas, porque esse lugar é sagrado. As pessoas entram na igreja esperando ouvir a voz de Deus, e a gente está preocupado em falar sobre o que a gente está fazendo. Irmãos, para eles, a vida boa não está em realizar boas ações, mas antes é um meio para controlar os acontecimentos. Toda boa ação que o filho mais velho faz é só o desejo de continuar controlando tudo o que está acontecendo. Eu preciso entregar uma cesta básica, por quê? Porque eu tenho que dar uma satisfação para as pessoas. Nunca foi sobre a pessoa que está sendo abençoada. Ah, irmãos. Ô, gente, eu estou com 41 anos, eu já estou mais para lá do que para cá. Eu não tenho paciência mais não. Ou a gente faz uma parada séria ou a gente não faz. Ou a gente fala sobre o reino de Deus ou a gente não fala. O resto, irmão. Todo mundo aqui já passou por problema? Quem já passou por problema aqui? Todo mundo, não já? Você sobreviveu? Então beleza, se vier outro você sobrevive. Pronto. Tem 41 anos, se eu ficar contando problema que eu já passei aqui, você vai falar, mano, Gera, você está morto há muito tempo. Nós estamos falando de fazer coisa séria. Você quer brincar? Pega o baixo e vai brincar na sua casa. Entendeu? Quer brincar? Vai, pega um baixo, bater, faz o que você quiser. O reino de Deus não é brincadeira não. Vida humana não é brincadeira não. Ambos usam o Pai de maneiras distintas, mas para alcançar aquilo que o coração realmente deseja. Irmãos, eu quero te dar uma notícia hoje, nessa noite, se você não sabe. Pode ficar de pé, a gente já vai orar, já vou terminar. Tem alguém aqui que acha que é Jesus? Alguém que acha que é Jesus? Levanta a mão. Não? Tem ninguém que acha que é Jesus não? Tá tranquilo? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque tem gente, Veri, tem gente que às vezes quando ela está pregando, ela acha que ela é Jesus, entendeu? Ou ela acha que ela é Moisés, que ela é Abraão, então ela fala como se ela fosse, entendeu? O Jesus da história, o Abraão, o Moisés da história, né? Ninguém aqui acha que é Jesus não? Estamos tranquilos? Então você é filho mais novo ou filho mais velho? Não tem outro lugar. Por vezes somos filhos mais novos, que usam o Pai para os seus próprios deleites. Por vezes somos filhos mais velhos, que ficam dentro da casa do Pai para os seus próprios deleites. Se você não acha que você é Jesus, e se você já se percebeu como filho mais velho e como filho mais novo, vem aqui que a gente vai orar por vocês. Eu sou o primeiro filho mais velho a ficar aqui, porque eu sou religioso, eu sou pastor. Pastor é filho mais velho. Pastor é aquele que gosta de estar na casa do Pai e desfrutar da casa do Pai. Pode vir para frente, a não ser que você ache que você é Jesus, né? Se fosse Jesus, pode ficar aí de boa. Ou você é filho mais velho, ou você é filho mais novo.
Pode vir para frente enquanto cantamos essa música. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o id. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias, disse, vai. Despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o id. Pois um anel em meu dedo me tirou, novas sandálias, e disse, vai. Pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei os barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Em nome de Jesus, Pai, estamos aqui, Pai, porque nós reconhecemos que por vezes fomos filhos mais novos, Deus, por vezes fomos filhos mais velhos, ó Pai. Deus, nós reconhecemos isso, ó Pai. Por vezes nós só quisemos usar o Senhor para satisfazer as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. Mas o que eu peço ao Senhor, Deus, e faço isso em nome de Jesus, é que cada irmão e que cada irmã que está aqui, Deus, entendam, ó Pai, que não é sobre o que o Senhor pode dar, mas sobre aquilo que o Senhor é. É sobre uma relação com o Pai, Deus. Que os meus irmãos e que as minhas irmãs voltem a se relacionar com o Senhor, Deus. Voltem a ter uma experiência real com o Senhor. Voltem a ouvir a voz do Senhor, Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, não nos permita viver os nossos dias enganados pelos nossos próprios desejos. Não nos permita viver os nossos dias enganados por nós mesmos, ó Pai. Não nos permita viver os nossos dias, Deus, pensando só em nós mesmos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai,
que nós vivamos, ó Pai, não como aqueles que utilizam o Senhor para os seus próprios bens, mas que nós vivamos, ó Pai, como aqueles, Deus, que tem prazer em servir e se relacionar com o Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. Não há outro Senhor no céu, na terra ou debaixo do mar que não seja o Senhor. Não há outro Senhor nas nossas vidas. O Senhor é que é o nosso pastor. É com o Senhor que nós não temos falta de nada. Deus, que os meus irmãos e que as minhas irmãs reconheçam isso, ó Pai. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus.